Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, esteja conosco nesta noite, nos intuindo, nos fortalecendo e nos iluminando. Nossa live é através do CEFAAC, Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, onde temos muito orgulho de fazer parte daquela casa, uma casa de amor, onde procura restabelecer o equilíbrio das pessoas que passam por momentos difíceis e procura para o seu reerguimento. Hoje, capítulo 10, dia 13 de setembro de 2025, o tempo está voando, graças a Deus, e nós estamos com saúde, com força, coragem e resignação para enfrentá-lo. E justamente o tema do capítulo 10 de hoje é resignação. É algo que vale a pena a gente comentar e trocar umas ideias aí com vocês e a nossa querida Joana, com psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que nos deixou dia 13 de maio desse ano, deixou esse legado aqui para a gente conversar, mundo regenerado. E essa lição é primorosa, é algo que faz a gente refletir e ter a consciência de que vale a pena, em momentos difíceis, a nossa resignação. Então, a vida são desafios e nós precisamos enfrentá-los com paciência, tolerância e resignação com as pessoas que nos rodeiam e às vezes com a gente mesmo, né? E nunca desistir dos nossos sonhos, porque eles são a chama do porvir, da nossa vontade de crescer, de evoluir. E Joana nos fala o seguinte: a resignação é uma virtude pouco considerada na vigiliatura, ou seja, na nossa trajetória humana, dando lugar a aflições perfeitamente dispensáveis ao processo evolutivo existencial. Porque nós estamos reencarnados no nosso querido planeta Terra justamente para isso, para nossa evolução existencial e espiritual. E isso não acontece fazendo churrasco, tomando cerveja. Infelizmente, são obstáculos e algo colocados nas nossas vidas para que nós enfrentamos e vencemos. Por quê? Temos um anjo da guarda, que é um espírito superior que nos adotou quando o gametinha do nosso papai e da nossa mamãe se juntaram e o nosso desenvolvimento como ser humano iniciou-se. O nosso anjo da guarda, naquele momento, ele nos adota. Já é uma coisa premeditada e é um espírito superior que nos ama. Então, temos essa felicidade, só que precisamos pedir a ajuda dele. Se a gente começa a desviar do caminho reto da vida, ele se afasta.
Ele falou, ele não está fazendo o que ele planejou e o que ele se comprometeu a fazer. Ele se afasta, mas não nos abandona nunca, porque ele nos ama, assim como Jesus e o nosso Pai maior, Deus, infinitamente bom e justo. Então, temos essas três forças a nosso favor, que já é algo sublime e que nos fortalece, ilumina e protege. Então, quando acontece os nossos desafios, temos que ter firmeza e determinação que nós conseguiremos superar as adversidades colocadas nos nossos caminhos para nosso crescimento e evolução espiritual. Não podemos afinar, temos que enfrentar com fé, coragem e resignação. Maior exemplo disso foi quem? Maria de Nazaré. Seu filho, esse olho azul de cabelos amendoados, foi julgado, condenado injustamente. Ela seguiu seus passos até o Calvário e ficou junto e não o abandonou jamais. Na espiritualidade, ela tem um hospital que ela trabalha, sabe com quem? Com os grandes equivocados, que são os suicidas. Olha que beleza de dedicação de mãe com os seus filhos. Então, quando a gente orar, peça ajuda para nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, que ela sempre nos ajuda. Maria Aparecida de Godoy, boa noite, querida. Quase desconhecida, a resignação é a natural aceitação das ocorrências perturbadoras no dia a dia de todas as criaturas. Olha que definição boa da resignação. Quase desconhecida é a natural aceitação das ocorrências perturbadoras no dia a dia de todas as criaturas. Porque é assim mesmo, nós estamos num planeta de provas e expiações. E nós somos espíritos imperfeitos. Estamos na nossa adolescência, já crescemos bastante, mas ainda somos muitos imperfeitos. Então, isso faz parte do jogo. E às vezes a gente não tem maturidade para entender que os sofrimentos, as doenças, os problemas que são colocados nas nossas vidas são oportunidade da gente evoluir. Por isso a gente tem que abraçar com resignação, com paciência, com tolerância e seguir, que a gente ganha um degrauzinho aí na nossa escalada evolutiva. Conscientizando a respeito do insucesso não esperado no empreendimento, faculta o reexame tranquilo do acontecimento negativo, abrindo possibilidades de reiniciá-lo com uma nova ótica, com o mesmo entusiasmo da vez anterior, ou de preferência com mais entusiasmo ainda. Não é entrar em desânimo, falar, eu não tenho sorte,
só acontece essas coisas comigo. Não, acontece com todo mundo. Mas o resignado, o que tem determinação, estuda o porquê que não deu certo e muda a ótica e vence. Porque as coisas às vezes não acontecem na primeira vez. E às vezes é para nos provar mesmo, para ver se a gente é tudo aquilo que a gente pensa que é. Mas com determinação nós vamos vencer. Dona Valdeirês, boa noite, minha querida. Nós venceremos, só que temos que ser determinados e seguir na trajetória do bem, da paz e da luz. Quase sempre, quando algo tem lugar negativo numa realização, o indivíduo permite-se a dominação do ego no seu procedimento, considerando absurdo o resultado desagradável. Se acha, porque às vezes nós não estamos preparados para aquele empreendimento. E se a gente refletir, repensar e entrar com determinação, sairemos vitoriosos. Considerando absurdo o resultado desagradável e se entrega à revolta ou ao desânimo, exatamente quando, por um pouco de esforço, encontra-se preparado para o êxito. Então ele desanima, acha que ele não merece aquilo e se entrega, sendo que aquilo é preparação para ele se reestruturar, mudar a ótica, a determinação e arregaçar as mangas e tocar em frente, que ele sairá vitorioso. Mas às vezes a pessoa reclama, acha que não merece, e quando a gente acha que a gente não merece, a gente está acusando Deus, o nosso Pai lá de cima, de não ser justo com nós. E nós não devemos ter esse tipo de pensamento, porque Deus é infinitamente bom e justo. Façamos bem a nossa parte. Resignação é o estado de consciência do dever cumprido e da incapacidade de executá-lo de forma a resultar da maneira feliz esperada. Então, somos nós que ainda não estamos preparados ou não planejamos bem aquele empreendimento, por isso que não deu certo. Não devemos achar culpado. Culpados somos nós da nossa incapacidade que temos, porque somos imperfeitos. Quando se aguardam resultados sempre favoráveis, vive-se numa redoma de presunção que resulta do egoísmo exacerbado. É uma irrealidade a gente nos acharmos dono da verdade e que tudo dará certo. Temos que ser positivistas, mas se não der certo, repensamos, planejamos novamente, percebemos o que falhamos para não ter dado certo e com bom ânimo seguimos em frente tocando a boiada, que mais para frente dará certo. O aparente erro
constitui ocasião para aprimoramento da habilidade de bem, desempenhar as tarefas que promovem o progresso. Porque não acerta na primeira, mas não podemos desanimar. Repensar, replanejar, bom ânimo e bola para frente, que atrás vem gente. Quem não está emocionalmente preparado para o erro, para o equívoco, menos está capacitado para o êxito. Lógico, é aprendizado, é capacitação que a gente vai adquirindo com os nossos erros. Como todos são seres falíveis na pauta das realizações, acerto e engano são probabilidades finais de toda ação significativa. A gente tem que trabalhar com isso na nossa vida, que pode acontecer. Não é sempre que acerta, ou seja, na maioria das vezes erramos, mas que isso seja maneira da gente desistir. Tomás Zapata, boa noite. Sônia, querida, boa noite. A resignação ante a um acontecimento negativo valoriza o aprendiz para conservar-se humilde perante a grandeza da vida. Não somos Deus. Não temos essa amplitude de conhecimento. Por isso, precisamos perseverar, persistir, que chegaremos à nossa vitória. Lúcio Toledo, boa noite. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Por mais ser agigante a capacidade de conhecer, de saber sempre, está-se na condição de um verme pensante, contemplando a magia surpreendente do cosmos nas suas mais gloriosas facetas. Então somos um grão de areia comparado ao cosmos. Estamos em fase de evolução, de crescimento e desenvolvimento. Mas a gente não pode se assar o suprassumo. Estamos aqui evoluindo, crescendo, amadurecendo, mas ainda somos muito imperfeitos. Isso é importante a gente ter essa conscientização. Enquanto se está fixado em termos de limites, muito fácil se lhe torna abarcar o conhecimento reduzido, mas benéfico à existência. Todavia, quando se alarga essa visão em direção ao universo, todas as possibilidades de entendimento esbarram na infinitude das suas expressões gloriosas. Somos uma areia se comparado ao universo, mas somos seres em desenvolvimento que um dia chegaremos na plenitude, espíritos puros. Hoje somos espíritos imperfeitos, mas temos que saber nossa condição. É muito importante. Desse modo, aprende que luta é caminho de ascensão, mas que vitória é algo que somente se pode anelar após as experiências repetidas nas etapas iniciais. Não acertamos na primeira,
temos que repetir várias vezes, treinar bastante, que um dia nós conseguiremos. Mas temos que persistir, não desanimar e sermos otimistas. Aprende, portanto, a aceitar o insucesso com a mesma atitude de resignação que se espera quando a empresa é desafiadora. Então é aquilo que eu falei, que eu jogava basquete, eu acertava muitas bolas na cesta e as pessoas falavam que eu era largo, que eu tinha sorte. Só que eu almoçava correndo em casa que era próximo ao colégio e ia lá meio-dia naquele sol escaldante, ficando arremessando, que era o horário que a dona Jane, que não era professora, que era professora de educação física feminina, não dava aula. Quando a gente vê aqueles jogadores da NBA arremessar e a cestinha só mexe, que não pega nem no aro, a gente pensa que é fácil acertar a cesta. Você pega a bola e arremessa na primeira vez, às vezes nem na tabela e no aro pega. Mas eles treinam e mais de 500 a 1000 arremessos diariamente. Por isso que eles chegam àquele índice de acerto próximo a 100%. Então, nós, se tivermos a mesma dedicação, esmero e treinamento, chegaremos também. E na nossa vida, esse é o exemplo que nós devemos seguir. Se treinarmos, se formos com determinação, entusiasmo e alegria, chegaremos lá, sempre. O tempo não é o nosso, o tempo é o de Deus. Beleza? Ânimo, coragem, resignação, tolerância e paciência. Nunca te sobreestime, ou seja, superestimar no comportamento social, acreditando que está assinalado para o sucesso que te aguarda com facilidade. Não existe isso. Facilidade. As coisas é suada, é com trabalho, com determinação. Não cai do céu. O que vem muito fácil na nossa vida, desconfie que não é coisa certa, não é caminho do bem que você deve seguir. Para tanto, recorres às tentativas desafiadoras para descobrires onde te equivocaste e o que te parecia correto desviou-se do rumo certo, levando-te ao desânimo inesperado, certo? Precisamos seguir no correto caminho do bem. Orar, vigiar, ser pessoas do bem, porque temos muitas influências sobre nós, principalmente quando pensamentos negativos nos chegam e a gente não dá um basta. A gente fica com aquelas minhocas na cabeça. Questão 459 do Livro dos Espíritos fala o seguinte. A pergunta que Kardec fez aos espíritos venerandos: os espíritos influenciam a nossa trajetória muito mais do que imaginas.
Fala, puxa vida, mas então como que faz? Como é que faz? Caminho reto, correto, pensamento positivo, ações edificantes, trabalhos edificantes, pensamentos edificantes, que esses espíritos que interferirão ao nosso favor serão espíritos de luz que nos ajudam a crescer e a evoluir espiritualmente. Agora, se a gente desviar para o caminho errado, aí quem vai nos assessorar são os espíritos inferiores das trevas. E aí eles não farão intuições benéficas para a gente seguir. Por isso, precisamos estar antenados, orai e vigiai. Em face do raciocínio, não desistas das tuas aspirações, caso não consiga a vitória nos primeiros tempos. Certo? Isso é importantíssimo. Nada é fácil, não desanima, tenha bom ânimo. E aí eu vou pegar uma parte e vou contar uma historinha aqui para vocês a mais. É do livro Diretriz de uma Vida Feliz, do Sergito de Souza Cavalcante, um professor universitário mineiro. Não há fracasso, apenas aprendizado. Olha que beleza. Quando você elimina do seu mapa o próprio conceito de fracasso, aparecem todos os tipos de novas possibilidades. Continua enquanto o outro desistem. Veja se reconhece a seguinte biografia condensada. Fracassou nos negócios aos 31 anos. Foi derrotado em eleição para o Congresso aos 32 anos. Fracassou novamente nos negócios aos 34 anos. Sofreu a morte da namorada aos 35 anos. Ó, só desgraça, hein? E continuou firme, ó. Teve um colapso nervoso aos 36. Perdeu uma eleição aos 38. Perdeu uma eleição para o Congresso aos 43. Perdeu uma eleição para o Congresso aos 46. Perdeu uma eleição para o Congresso aos 48. Perdeu uma eleição para o Senado aos 55. Fracassou na tentativa de se eleger vice-presidente dos Estados Unidos aos 56 anos. Perdeu uma eleição para o Senado aos 58. Tinha tudo para desanimar e desistir, né? O que ele fez? Perseverou, resignou e seguiu em frente. Foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 60 anos. O nome esse homem é Abraham Lincoln, que foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos e estadista. Ele foi uma figura histórica que passou por muitos fracassos no caminho até chegar à realização pessoal. Você vê que de 31 aos 58 foi só fracasso. Perseverou e persistiu e chegou a presidente dos Estados Unidos. Esse é o grande exemplo de falar que não devemos desistir nunca. Repensamos numa nova ótica o que nós equivocamos e tocamos em frente, porque a vitória virá, depende de aprendizado.
Então, na verdade, a lista de indivíduos bem-sucedidos que demonstra esse princípio é interminável. A atitude deles é que os manterá em movimentos e fará sobressair sobre a multidão. Você aprende com os chamados erros e dessa maneira transforma cada efeito, por mais negativo ou doloroso que chegue, na ocasião, em vantagem. Começa a reconhecer o comportamento que produz resultados e assim se ajusta suas prioridades em tempo e esforço. E aí a vitória chegará. Thomas Edison também, depois de tentar 9.990 vezes aperfeiçoar a lâmpada, ele conseguiu realizar o seu invento, mas não foi na primeira vez, foi nas várias tentativas. Então são exemplos que mostram para a gente que precisamos persistir e seguir em frente, que o auxílio virá e um dia chegaremos à vitória. Desanimar jamais, entregar os pontos, não. Muitas vezes é necessário insistir, aprimorando a capacidade do entendimento para os resultados felizes mais adiante, no futuro. Muitos candidatos ao progresso desiludem-se de insistir e continuar, quando não são abençoados pelos bons resultados logo no início em seu empreendimento. Mas voltamos a insistir, não devemos desanimar, devemos replanejar, pensar o que equivocamos que não deu o resultado e tentar novamente com mais ânimos do que tínhamos antigamente. Que o exemplo do Abraham Lincoln, que um dia chegaremos a ser vitoriosos. Quando? Aí não. Aí nós temos que insistir sempre para chegarmos na vitória. A negativa de agora, cujo êxito seria precipitado e não próprio para o empreendimento, considerando as circunstâncias do porvir, que está por vir, que ofereciam campo para o prosseguimento se assim houvesse ocorrido. Às vezes a gente não sai vitorioso, mas na verdade não estamos preparados. É uma maneira que Deus tem de fazer a gente se aprimorar melhor para a hora que chegarmos do resultado final positivo, estamos preparados para que as coisas fluam de uma maneira muito melhor e satisfatória e com um conhecimento e uma experiência que aí tocaremos a nossa vida com vitórias em cima de vitórias. Não desanimemos e não sejamos fracassados, porque o auxílio virá sempre nas nossas vidas. Aprende a compreender os acontecimentos conforme sucedem e não como nós gostaríamos que acontecesse. É para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento, é para o nosso aprendizado. É assim que temos que encarar quando as coisas não dão certo nas nossas vidas.
desanimar e desistir, jamais. Temos que continuar. A tua visão é imediata, resultado de imaturidade psicológica, de inexperiência que te capacitassem a alcançar o desejado. É isso que nós comentamos anteriormente. Então, temos que insistir, sempre com determinação e no caminho correto, não desviando para meios escusos, que aí quem vai estar nos assessorando são as sombras, são espíritos inferiores que não querem o nosso bem, que a gente desvie do caminho da luz. Essa é a intenção deles, mas não podemos deixar seguir por esse caminho. Sempre no caminho correto, sempre no caminho do bem, pela porta estreita, não pela porta larga. As ocorrências são conforme sua própria constituição, com seus mecanismos especiais, e não de acordo com os vários critérios de observação e desejo de cada pessoa. Toda meta final é desafiadora, razão pela qual é a etapa última para a conquista de um objetivo, abrindo possibilidades para mais audaciosos passos. Por isso que precisamos estar preparados. E a experiência vem com o tempo. A gente não compra, não chega no mercado o que é 2 quilos de experiência. Então, paciência, tolerância, resignação, que as coisas acontecem em nossas vidas. Fácil? Não é. Parece fácil, mas somos testados para ver a fé e a nossa coragem. Olha isso, algumas delas exigem reencarnações sucessivas dos seus candidatos. Não é na primeira tentativa, não é nessa. Por isso que a gente tem que estar sempre semeando, sempre crescendo, sempre aprendendo, porque é uma sequência de aprendizado e amadurecimento. Parece fácil, as coisas parecem que caem do céu, mas não cai, não é assim. É tijolinho por tijolinho. Quando a gente vê, a construção está grande e alta, mas precisa ser colocado o primeiro tijolinho. Você pega um balde com água suja e deixa gotejando a torneira. Você fala, não vai limpar essa água. Quando você vê, ela está transbordando e aquela água suja está limpa. Por quê? Gota a gota vai diluindo aquela sujeira e vai transformando em água suja, em água limpa. Assim é a nossa vida. Somos imperfeitos, mas com a nossa determinação, com a nossa tolerância, com a nossa paciência, com a nossa resignação, vamos evoluindo, vamos melhorando, e quando menos percebemos, nós estamos num estágio evolutivo melhorado. Então, para algumas esses desafios exigem reencarnações sucessivas dos seus candidatos. Não é nessa. Às vezes nem na outra, nem na próxima, é na outra ainda. Por isso que temos que ser perseverantes.
e aprendizado nunca deixarmos de aproveitar, porque meu pai um dia falou: filho, tudo que foi para o seu aprendizado, faça. Você não sabe o dia de amanhã. Ele não falou na outra reencarnação. E às vezes vai te ajudar. Então, oportunidade nós não devemos desperdiçá-las. Eis porque muitos inventos surpreendem, dando a impressão de que seus responsáveis já os conhecias de alguma forma, veio de outras reencarnações. Sem dúvida, foram iniciadas as pesquisas antes, em outras etapas evolutivas, e ficaram por terminar, facultando a bênção do tempo, a fim de resultarem a conclusão dos... Lúcio está falando do meu pai e da minha mãe, realmente foi pessoas maravilhosas que ajudaram muita gente. No grupo Cacilda Calda Cruz, fizeram um trabalho maravilhoso, seguindo esse caminhar. O Cacilda era o grupo de baixo dos descamisados, dos excluídos. Meu pai fez uma horta, tinha couve, tinha almeirão, punha na sopa, enriquecia para as crianças, que eram tudo meio subnutrido. E fez um time de professores vestindo a camisa invejável. E o grupo de baixo, como era chamado, virou o grupo top da cidade, porque não desanimava. Tijolinho por tijolinho, mas sempre assentando o tijolinho. E fez a diferença. Maior exemplo. Muito bem lembrado, meu amigo Lúcio. Quando alguém se cansa da luta, tentando terminar um empreendimento com habilidade, ele está repetindo experiências que ficou inconclusa ou cujos resultados não foram os esperados. Mas segue em frente, que lá na frente vai acontecer esse resultado. Tem uma história de um alpinista muito experiente. Uma vez as condições estavam adversas e ele quis continuar subindo. E veio um temporal e ele acabou caindo, ficou pendurado pela corda, e ele pediu ajuda para Deus, para que ajudasse ele a se salvar. E veio a ideia, a intuição para ele: corte a corda. Estava à noite, frio, chovendo, e ele não cortou. No outro dia, ele foi encontrado a 1,5 metro do chão, morto por causa do frio, né, e da chuva. Mas se ele tivesse cortado a corda, ele teria chegado no chão firme e teria se salvado. Então, às vezes a pessoa desiste do seu intuito, às vezes está faltando passos para ele sair vitorioso e ele desiste. Por isso que nós temos que perseverar e insistir e caminhar para frente e para o alto sempre, que o auxílio virá sempre. Lição maravilhosa, hein? A Joana tem aqui agradecer muito a ela. Pus um asterisco nesse comentário.
encontra-se no inconsciente as lembranças incompletas que retornam como tendência a serem realizadas no nosso trânsito atual da nossa reencarnação. Então, a gente de vidas em vida, de reencarnações em reencarnação, a gente vai aprendendo e melhorando. Isso fica tudo no nosso inconsciente, o subconsciente, que é o nosso perispírito. Tudo que nós fizemos na nossa trajetória carnal está tudo registrado. Por isso que um dia meu pai falou: filho, não perca a oportunidade de aprender coisas novas, porque fica tudo guardado e um dia a gente precisa, e às vezes é o que vai dar a força para a gente ganhar uma oportunidade maior nessa nossa reencarnação. Todas as etapas desastrosas devem ser aceitas resignadamente para poder se realizá-las tantas vezes quantas necessárias e culminar nos resultados desejados. Reaprendizado, reaprendizado, reencarnação em reencarnação, um dia seremos seres perfeitos, puros, conseguiremos chegar à plenitude que esse homem de olhos azuis aqui nesse quadro que meu pai pintou chegou. Quanto tempo levaremos? Quantas reencarnações precisaremos ter? Aí não tem como. Depende da gente. Quanto mais a gente pôr em prática o legado que ele nos deixou, mais rápido chegaremos lá. Então é música da Globo. Depende de nós. Edson, Julien, boa noite, meu amigo. O tempo é inexorável e tem a finalidade de produzir resultados que se encaixam na ordem geral do universo. Inexorável é imutável, ele não se amolda a nada. Mas nós temos que mudar e melhorar sempre, procurando esse caminho, essa trajetória do bem, que um dia nós chegaremos na plenitude. Que bonito, hein? A resignação, neste caso, é a perfeita compreensão de que ainda faltam valores para completar a atividade. Mas não podemos perder tempo e nem desanimar. Seguir sempre, continuando a nossa trajetória. Márcio, meu primo de Sertãozinho, boa noite. Quantas vezes os descobridores da ciência, da arte, da literatura experimentaram e repetiram as suas obras até considerada concluída. E é essa repetição que nós precisamos. Tá sempre tocando em frente, melhorando, buscando a melhora nossa para que as coisas aconteçam, que dê certo na nossa vida. Insistente, portanto, com alegria nas suas batalhas morais, mantendo a coragem sempre que se faça necessário, e o triunfo chegará com certeza. Porque não é na primeira vez, mas não podemos desanimar.
temos que continuar na nossa trajetória. E isso de várias coisas acontecendo e ajudando um ou outro a concluir, na minha área da odontologia, quando veio a AIDS, que foi também uma história, uma doença que ceifou muitas vidas, teve, na parte de imunidade, teve muito investimento em pesquisa. E a periodontia cresceu muito na odontologia justamente pelas descobertas nos experimentos para descobrir a causa da AIDS. Porque o investimento foi muito grande para a AIDS, mas jamais seria para a periodontia. E com isso a periodontia cresceu e melhorou muito. Então é isso, as coisas quando a gente faz no amor e no bem, as coisas vão direcionando e vão acontecendo favoravelmente. Por isso que não podemos nunca desanimar e desistir da nossa trajetória. Porque se hoje aconteceu uma coisa negativa, pensemos e mudemos. Porque, como dizia Chico Xavier, ações iguais, respostas idênticas. Se não está dando certo, nós temos que repensar e mudar o nosso plano. Insistir e não desanimar. E o auxílio vem sempre ao nosso favor. Não nos esqueçamos que o nosso anjo da guarda está sempre do nosso lado. Mas que temos que pedir o seu auxílio porque ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Às vezes a gente está reclamando que as coisas não dão certo, isso e aquilo, e ele está dali do lado implorando, fala, então chama-me. E você reclama e fica quieto e não perde o auxílio dele. Então, como que ele vai te ajudar? Você precisa acionar o gatilho. Aí ele te ajuda feliz da vida. Mas você tem que pedir. E Jesus disse, pedi e obtereis. Resignado sempre ante a massa ignorante que o rejeitava, após beneficiar-se, Jesus prosseguiu até o fim, sem qualquer desânimo, e ainda hoje insiste gentilmente para que os nossos passos sejam dirigidos para o reino de Deus. Ele não desanimou e não desistiu jamais, até hoje, de nós. E nós precisamos dele sempre. Então, quando as coisas não vão ao contento, peça ajuda ao seu anjo da guarda, peça ajuda a Jesus e peça ajuda ao nosso Pai. Porque em Josué, capítulo 1, versículo 9, ele nos disse, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar, onde você estiver. O que queremos mais, meus queridos irmãos? Puxa vida, né? Nós temos que agradecer muito e termos bom ânimo, alegria no viver, principalmente por termos saúde. E quando alguma doença ou sofrimento nos assola, é para dar um estímulo, ó, muda que o caminho não está sendo correto.
você está pisando na bola. Resignado, avança. Cada passo dado à frente é a vitória da tua jornada espiritual. Joana tem nos ajudado muito a refletir e a mudar. Espero que todos nós continuamos nessa trajetória, no caminho do bem, da paz e da luz, melhorando cada dia mais, sendo hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que fomos hoje. É assim, para frente, para cima e para o alto, porque Deus é nosso Pai infinitamente bom e justo. Acende a estrela da esperança nos céus escuros do teu momento de provação. E avança no bem, mesmo que estejas a sós. Aparentemente a sós. Porque nunca estamos sós. A sós. Porque Deus e Jesus e nosso anjo da guarda estão sempre conosco, nos intuindo, nos fortalecendo e nos iluminando. Lição maravilhosa, espero que tenha contribuído para a melhora de todos, inclusive a minha, que esse texto me deixou muito feliz e entusiasmado de passar a vocês. Não desista nunca. Acredite nos seus sonhos e põe em prática da melhor maneira possível, porque Jesus nos ama, Deus, nosso Pai infinitamente bom e justo, e nosso anjo da guarda está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Tenhamos um final de sábado de muita luz, de muita alegria, de muita felicidade e que Jesus ilumine a todos o final de semana e início. Finalizaremos com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, caímos nas tentações mundanas e livrar-nos de todo mal, que assim seja. E coloquemos sempre uma aguinha ao nosso lado, que a hora da nossa live, sempre a espiritualidade colocará nela, fluidificará para pôr as energias e os remédios que cada um de vocês necessitarem. E depois tomem para que tenha um fim de noite feliz e abençoada. Beijo no coração de todos, amo vocês e tenho como vocês da minha família. Boa noite.